E hoje nós vamos ter nossa web palestra, né? Como está aí na tela, o nome é um pouquinho complicado, mas a gente vai acostumar. Nirmatrelvir, o uso, né, de Nirmatrelvir e Ritonavir para a Covid-19 na rede SUS da Bahia. E o nosso convidado é o doutor Antônio Bandeira, que é médico infectologista da DIVEP aqui, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, eu acredito que a gente já pode dar início à atividade, né, doutor Antônio? Isso. Pronto. Todos estão nos ouvindo? Roberta, se você não está ouvindo, teste o seu aparelho, porque os demais estão ouvindo. Então, aumente lá o volume do seu aparelho, tá bom? Então, vamos iniciar nossa atividade nessa manhã, agradecendo a presença de todos e passando a palavra agora para o doutor Antônio Bandeira. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos para mais uma atividade aqui do Telesaúde, né? Hoje é em relação ao uso do Nirmatrelvir com Ritonavir para a Covid-19 na rede SUS da Bahia, tá certo? Então, é importante a gente ter o conhecimento, né, que o Nirmatrelvir com Ritonavir, ele é hoje a primeira medicação que o Ministério da Saúde, através da aprovação pelo CONITEC, o Ministério passa a distribuir para a rede SUS no Brasil como um todo, e em particular aqui na Bahia também a gente passou a receber essa medicação, que tem um nome comercial de Paxlovid, tá certo? E que vem exatamente nessa combinação aqui de comprimidos de Nirmatrelvir, que é um inibidor da protease do vírus SARS-CoV-2, com o Ritonavir, que na verdade entra na composição muito mais para melhorar a farmacocinética, né, da droga, e você com isso melhorar a capacidade do inibidor de protease, do Nirmatrelvir, atuar de forma plena, com eficaz e por um período que pelo menos justifique uma dose de 2 vezes ao dia, tá? Nesse momento, para incorporação no SUS, a gente só tem essa droga, a gente não tem outra incorporação de droga no SUS contra a Covid-19. Ela é a única opção terapêutica atualmente incorporada ao Sistema Único de Saúde e ela é destinada exclusivamente aos pacientes com Covid leve a moderados, tá certo? Para quem não sabe, não conhece a classificação da Covid, a Covid ela pode ser classificada de 4 formas, né? A forma leve, quando você tem sintomas gripais, mas não tem absolutamente nenhum infiltrado no pulmão, ou seja, o paciente não tem geralmente queixas pulmonares do tipo tosse, mas ele tem, com o raio-x ou a tomografia, não tem nenhum tipo de alteração. A COVID moderada é quando você tem sintomas gripais, não é, da COVID, mas tem alteração de algum infiltrado pulmonar, mas que esse infiltrado ele não chega a comprometer 50% do pulmão, ele está menos do que isso. Então, com isso, o paciente ele frequentemente não tem necessidade de uso de oxigênio suplementar, porque ele não dessatura. Aí a gente tem a COVID grave, que é quando você tem o comprometimento pulmonar que ele atinge de 50% ou mais, isso acaba repercutindo na queda da saturação e a necessidade já, desculpe, de adição de oxigênio suplementar. E, finalmente, a gente tem a COVID crítica, que é aquele paciente que acaba caminhando para insuficiência respiratória com necessidade de intubação ou com uma disfunção múltipla de órgãos ou insuficiência renal fazendo disfunções orgânicas, tá certo? Então, nesse momento, a gente tem os casos que o Paxlovid ele é indicado, são os casos de COVID leve e moderado para COVID. Ele recebeu uma autorização, né, temporária da Anvisa em março desse ano, assim como todas as
todas as substâncias utilizadas para a COVID, né? A gente sabe que as vacinas receberam também autorizações temporárias, então isso aí não é nenhuma novidade. Todas as medicações e vacinas estão recebendo essas autorizações. Ele foi incorporado pelo CONITEC no dia 5 de maio de 2022, e o Ministério da Saúde, ele distribuiu para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia o equivalente a um pouco mais de 2.000 tratamentos, 2.200 tratamentos para a COVID, sabendo, em novembro agora desse ano, ou seja, por isso que a gente está correndo também com isso, para poder acelerar a capacitação e a dispensação dessa medicação para benefício dos pacientes. Essas medicações vieram com a validade até fevereiro de 2023, ou seja, até o último dia de fevereiro de 2023. Então, com isso, faz com que a gente tenha realmente pressa para ajudar os pacientes, né, nesse sentido aí, ok? Qual é a ação do nirmatrelvir, né? E por que ele vem composto com o ritonavir? O nirmatrelvir é uma molécula inibidora da protease do SARS-CoV-2, tá certo? Então, ele para quem trabalha com vírus HIV, a gente conhece muitos inibidores de protease, né, para o vírus HIV, inclusive o próprio ritonavir é um inibidor de protease do HIV, tá certo? E o nirmatrelvir, ele tem uma potente ação antiviral, então ele tem uma potente ação antiviral. Ele, no entanto, é uma medicação que ele sofre intenso metabolismo pelo fígado, né? Então, ele sofre intenso metabolismo hepático e, assim, por isso, as doses do nirmatrelvir, elas acabavam não sendo muito elevadas pelo intenso metabolismo e também a sua posologia acabava necessitando de doses não só altas, como com intervalos muito frequentes. E a gente sabe que o ritonavir, ele interage de forma muito intensa nesse sistema enzimático hepático chamado sistema enzimático CYP ou CYP3A4, tá certo? Que é onde exatamente o nirmatrelvir é metabolizado. Então, com isso, foram feitos experimentos e se mostrou que quando você adiciona o ritonavir junto ao nirmatrelvir, você inibe essa metabolização do nirmatrelvir, fazendo com que a área sobre a curva de exposição do nirmatrelvir no sangue ela acabe ficando muito elevada e atinja exatamente as concentrações ótimas para inibição do SARS-CoV-2. Além disso, esse retardo da metabolização, ele propicia a que o nirmatrelvir consiga manter doses terapêuticas por um período de até 12 horas, fazendo com que a gente só precise reescalar, né, nova dosagem do nirmatrelvir a cada 12 horas, quando ele está em associação com o ritonavir. Então, na verdade, o ritonavir aqui, ele não tem nenhuma função para inibir a protease do SARS-CoV-2. Tá certo? Ele entra aqui como adjuvante do ponto de vista farmacocinético para inibir a metabolização do nirmatrelvir no fígado pela interação que o ritonavir tem no sistema enzimático CYP3A4, tá certo? E essa foi uma função muito importante que aumentou os níveis séricos do nirmatrelvir no paciente. A utilização, então, do ritonavir, ele entra no esquema para reduzir essa velocidade de metabolização do nirmatrelvir no paciente. Okay? E aqui está o guia para uso do antiviral nirmatrelvir e ritonavir em pacientes com COVID, não é? Que eu recomendo que todos acessem, que está disponível aí até pela internet, que é o guia do Ministério da Saúde. Tá? Então, quais são os pré-requisitos e o público-alvo para indicação do nirmatrelvir com ritonavir para o tratamento de casos não graves, né? Como a gente viu, casos leves e moderados da COVID-19. Então, o primeiro é o paciente que não está grave, ele não requer uso de oxigênio. Então, a forma mais prática é a gente trabalhar com a necessidade do paciente ter oxigênio. Ele pode ter algum infiltrado pulmonar? Pode. Agora, ele não pode ter um infiltrado pulmonar que o faça necessitar de oxigênio suplementar, tá certo? Então, o paciente tem COVID leve ou moderada, tá certo? Mas ele não requer uso de oxigênio suplementar
E aí a gente tem que ter um teste positivo para a COVID, não dá para ser só empírico. Ah, o paciente tem tudo para a COVID. Não, ele tem que ter um teste reagente detectável para o SARS-CoV-2. E o teste mais rápido é o teste de antígeno, que a gente faz no suave nasal. Então, um teste antigênico para o SARS-CoV-2. Ele positivo, então o paciente aí já está cumprindo aí 2 requisitos. Ele tem que ter pelo menos, ele tem que ter pelo menos 5, ele está até o 5º dia de sintomas. Por que isso? Porque a gente sabe que a partir do 6º dia de sintomas, esses pacientes começam a ter uma diminuição da produção de vírus, da carga viral, e a tendência é que ou o indivíduo caminhe para formas mais graves, ou ele acabe, então, rapidamente fazendo um clearance viral, então não passa a não ter mais indicação de uso. Então, a indicação é até aqueles pacientes que têm até 5 dias de sintomas do COVID-19, tá certo? Então, com isso, o paciente tem COVID leve e moderado, tem um teste antigênico ou um RT-PCR positivo, tem até o dia 5º, né, até o 5º dia de sintomas, ele tem os pré-requisitos, ok? E aí a gente vai para o público-alvo. Qual é o público-alvo dessa medicação no momento para o SUS, tá certo? Isso não quer dizer que esse público-alvo para a medicação tem que ser necessariamente somente esse, tá certo? Essa medicação ela tem uma expectativa de venda, inclusive nas farmácias, para a área privada, pago. E o indivíduo, obviamente, outras pessoas fora desse público-alvo que paguem essa medicação podem fazer uso dessa medicação. No entanto, para o Ministério, para a dispensação gratuita da medicação do Paxlovid, ou ser um paciente que tem idade maior ou igual a 65 anos, com esses pré-requisitos, ou ser um paciente que tenha idade maior ou igual a 18 anos e que tenha algum grau de imunossupressão que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Então, esses são os requisitos. Então, indicação do uso do nirmatrelvir com ritonavir é ter sintomas respiratórios sem gravidade, tá certo? COVID leve e moderada, por até 5 dias. Ter confirmação da COVID-19 por teste de antígeno ou RT-PCR, e mais, pelo menos uma das condições abaixo. Idade maior ou 65 anos, independente do nível de comorbidades, tá certo? E ter idade maior ou igual a 18 anos e algum grau de imunossupressão, como a gente vai ver. As condições, então, clínicas para uso do nirmatrelvir e ritonavir, aqueles com imunossupressão, né, e que têm pelo menos 18 anos, são pacientes que têm imunodeficiência primária grave, tá certo? Como deficiência de gama-globulina, então tem hipogama-globulinemia ou agama-globulinemia, ou deficiência congênita T e B, de células de linfócitos T e B, ou erros inatos da imunidade, ok? Aqueles transplantados de órgão sólido ou de células tronco-hematopoéticas em uso de drogas imunossupressoras, pacientes que vivem com HIV com CD4 menor do que 200 nos últimos 6 meses, ou ausência e abandono de tratamento, tá certo? Então, são consideradas imunodeficiências graves. Paciente em uso de corticosteroides em doses maiores ou iguais a 20 miligramas por dia de prednisona ou equivalente, tá certo? A 20 miligramas por dia de prednisona por um período superior a 14 dias, tá certo? Então, pacientes que estão em uso chamado crônico de corticosteroides na dose equivalente a pelo menos 20 miligramas por dia de prednisona por um período maior ou igual a 14 dias, ou a impulsoterapia com metilprednisolona, qualquer uma dessas situações também encaixa o paciente com uma imunossupressão grave e que ele possa utilizar o nirmatrelvir e ritonavir. Pacientes com insuficiência renal crônica não dialítica, tá certo? Com taxa de filtração glomerular acima de 30. Por que isso? Porque o paciente que tem taxa de filtração menor do que 30, a gente vai ver que é uma contraindicação absoluta para o uso do nirmatrelvir com ritonavir. Doenças imunomediadas, inflamatórias crônicas, autoimunes e autoinflamatórias em tratamento com medicamentos modificadores da resposta imune, como aqueles
anticorpos monoclonais, tá certo? E pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses, tá certo? Que vem realizando pelo menos nesses últimos 6 meses. Existem condições clínicas para o uso do nirmatrelvir com ritonavir, que a gente chama de uma imunossupressão menos intensa, tá certo? Menos intensa, que dão condição do uso do nirmatrelvir, que é o uso de corticoide em doses menores que aquelas definidas para o alto grau, como eu mostrei. Então, o paciente excepcionalmente usa um pouco menos, usou 12 dias, mas as doses nem o período foram exatamente iguais. Pacientes que vêm em uso de metotrexato, por exemplo, paciente que tem chikungunya crônico, que vem usando metotrexato em doses pelo menos de 0,4 miligramas por quilo por semana, pacientes que vêm utilizando azatioprina por alguma razão, em doses menores do que 3 miligramas por quilo por dia, ou mercaptopurina. Então, esses são outros pacientes que, associados à idade de pelo menos 18 anos, podem ter o uso do nirmatrelvir com ritonavir liberado para uso, tá certo? Paciente com 65 anos com morbidades ou sem morbidades. Então, é bem claro isso, a gente não precisa necessariamente ter as comorbidades no paciente maior ou igual a 65 anos, tá certo? Ele pode ter, como ele pode também não ter. Existe, como a gente vai ver na nota técnica do Ministério, uma estratificação no caso assim, de se houver uma quantidade, um quantitativo que seja insuficiente, se você tiver uma situação excepcional entre esses pacientes acima de 65 anos, os pacientes com comorbidades têm acima de maior ou igual a 65 anos, com ou sem morbidades, podem utilizar a droga. Agora, existem condições clínicas que excluem o uso do nirmatrelvir com ritonavir. Quais são elas? Então, o paciente que tem algum grau de gravidade para COVID-19. Então, aquele paciente com saturação de oxigênio em área ambiente baixa, abaixo de 95%, porque ele acaba precisando de oxigênio suplementar, de forma persistente. Então, o paciente que está saturando menos de 95%, de forma persistente, e acaba tendo necessidade de uso de oxigênio, ele frequentemente ele está excluído, porque ele tem uma COVID grave. Paciente com necessidade de uso de oxigênio suplementar por catéter nasal, por máscara não reinalante, por CPAP e outros, então isso também exclui ele completamente, tá? Aqui, se você tem uma saturação de 94%, mas o paciente não está precisando de oxigênio suplementar, ele pode até utilizar o nirmatrelvir, tá certo? Mas se ele mantém uma saturação menor que 95%, especialmente aqueles que estão mais próximos de 90%, tá certo? De forma persistente, ele é um paciente que vai precisar de necessidade de uso suplementar. Então, esse aqui está totalmente excluído. Esse aqui ele tem que ser avaliado melhor, né? O paciente que está hipossaturando, você tem que avaliar melhor se ele já não está com o pulmão com uma infiltração maior, se ele já não se classifica como uma COVID grave, tá certo? Então, é por isso que a gente tem que chamar atenção para essa situação aqui, muito mais para o clínico avaliar se é um paciente com COVID moderado ou se já é um paciente com COVID grave. Porque se ele já for um paciente com COVID grave, ou seja, você está lá na UPA, faz um raio-x, ele tem pelo menos 50% para mais do pulmão com infiltrado pulmonar, ele já não tem indicação, porque ele já se classifica como COVID grave. Então, esse paciente não seria o candidato para usar o nirmatrelvir. Ok? Paciente que está entubado em ventilação mecânica, paciente que tem mais de 5 dias de sintomas respiratórios, só aquele paciente que chega com 6, 7 dias de sintomas respiratórios, está bem, está saturando bem ar ambiente, ele não tem mais necessidade de uso do nirmatrelvir. Pacientes que não confirmaram COVID, ou seja, tem sintomas gripais, mas não foram feitos os testes confirmatórios. Ele está somente com a classificação clínica epidemiológica. Ele não vai se encaixar nas indicações. Eu preciso realmente ter o teste positivo para COVID, tá? E pacientes fora da faixa etária, pacientes com menos de 65 anos ou que não tenham nenhum grau de imunossupressão. E, principalmente, aqui as duas condições que também excluem
paciente com insuficiência renal avançada, aqueles com clearance menor do que 30 ml por minuto, e aqueles pacientes com também insuficiência hepática avançada, classificados como Child C, tá bom? O nirmatrelvir é um inibidor de protease do SARS-CoV-2 que tem muito pouca interação com medicações. Então, praticamente é uma medicação muito segura, sem interação com outras medicações. No entanto, o ritonavir, exatamente por a gente buscar o ritonavir para melhorar a farmacocinética aí do nirmatrelvir, ele também, por outro lado, acaba interferindo na farmacocinética de uma série de outras drogas. E é por isso que a gente tem que estar atento para essa interação do ritonavir, que vem nesse componente do Paxlovid, porque ele interage com várias drogas. No entanto, o ritonavir é utilizado há várias décadas no tratamento de pacientes com HIV e AIDS, especialmente na coformulação com outras drogas antirretrovirais. Por exemplo, o ritonavir é utilizado frequentemente junto com a atazanavir, era utilizado junto com o lopinavir, também, que foi utilizado extensamente para pacientes HIV positivos, tá certo? E nem por isso foi uma droga que a gente contraindicava completamente. A gente fazia tudo para poder, de certa maneira, resgatar a possibilidade de uso das outras drogas. É claro que tem medicações que a interação é muito forte e vai acabar mexendo na concentração dessas drogas, e são drogas que têm uma utilização em pacientes que, por exemplo, têm convulsão e que a gente pode ou baixar muito a concentração dessas drogas e aí o paciente poder apresentar. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com alguns tipos de droga. A outra situação também que a gente tem que levar em conta é que esse tratamento que a gente faz uso, né, a gente vai ver agora, ele é um tratamento de curta duração. O tratamento do nirmatrelvir com o ritonavir é de 5 dias. Então, muitas drogas que podem até fazer interação com o ritonavir, tá certo? São drogas que o indivíduo pode até suspender de forma temporária no período de 5 dias, enquanto ele usa o nirmatrelvir, e depois voltar a fazer uso. Então, tem todas essas situações que têm que ser avaliadas pelo profissional médico naquele momento, tá certo? Ver o que é mais relevante para ele fazer, se é a interação que possa ter com o ritonavir e que realmente coloca ele numa situação muito complicada para substituição ou para suspensão temporária ou não, tá certo? A colocação do ritonavir junto ao nirmatrelvir foi intencional para interferir no metabolismo, como eu já falei para vocês, e permitir a eficácia em 2 tomadas diárias. Devido a essa mesma razão de interação com o sistema enzimático CYP3A4 hepático, existem algumas medicações que também sofrem influência em sua metabolização, podendo aumentar ou diminuir a concentração dessas substâncias, tá? Se o paciente estiver em uso de uma dessas medicações, como a gente vai ver, existem 3 alternativas, basicamente. Primeiro, você não utilizar o nirmatrelvir com ritonavir, ou seja, o paciente, ele mesmo fazendo parte do público-alvo e tendo as indicações, ele não fazer porque ele usa uma medicação que vai ser complicado ele tirar, por exemplo. A outra você, o profissional médico, suspender temporariamente o uso da outra medicação. Um exemplo clássico disso as medicações que são utilizadas para baixar o colesterol, tá certo? Então, essas medicações, que são as estatinas, elas têm interação, por exemplo, com o ritonavir. E o que você pode fazer é você deixar o paciente durante 5 dias sem utilizar as estatinas. Isso frequentemente não tem nenhuma repercussão significativa no paciente que já faz um controle do seu colesterol utilizando alguma dessas estatinas. Vai ser uma situação muito, muito, muito rápida. Você vai utilizar o ritonavir com o nirmatrelvir durante 5 dias e o paciente pode temporariamente, naquele período, para não ter uma interação, ele não utilizar a medicação para o colesterol, tá certo? Então, ele não usa, a partir do 6º dia, ele passa a usar de novo. Ou aumentar ou diminuir a dose da outra medicação no período dos 5 dias em que ele vai utilizar o nirmatrelvir com ritonavir, ok?
Então, aqui tem algumas classes terapêuticas, mas eu chamo para que vocês acessem a nota do Ministério da Saúde, porque lá vamos chamar assim, essa quantidade de drogas está mais completa. Eu puxei aqui algumas para a gente discutir aqui. Então, por exemplo, na classe dos anti-infecciosos, por exemplo, a gente tem o Glepaprevir, o Pibenstravir, que é para utilizar para hepatite C, mas aqui vai ser um quantitativo muito pequeno de pacientes, tá certo? Basicamente, a gente tem a rifampicina, que é utilizada no esquema para tuberculose. Então, a rifampicina, ela tem uma interação muito complexa, porque ela interage com o ritonavir e o ritonavir interage com a rifampicina. Então, um interage com o outro. Então, nessa situação, se você tiver um paciente usando rifampicina, que é o que a gente espera num paciente, por exemplo, em tratamento para tuberculose, esses pacientes, a gente recomenda que esses pacientes, então, se ele está precisando usar rifampicina, ele não utilize o nirmatrelvir com o ritonavir, tá certo? A gente não utiliza para esse paciente. Por exemplo, se o paciente está usando a eritromicina, que é uma medicação que hoje se usa muito menos, né? A gente já utilizou muito a eritromicina. Raramente a gente vê um paciente hoje utilizando a eritromicina, tá? Uma situação muito rara. A eritromicina, ela poderia ser suspensa por um período, tá certo? Mas, assim, é muito pouco. Existem alguns pacientes que utilizam algumas medicações que têm, às vezes, eritromicina ou derivados para tratamento de acne. E aí não teria problema nenhum de você suspender durante 5 dias enquanto você usa o nirmatrelvir com ritonavir. Quando a gente olha agentes cardiovasculares, a gente tem vários agentes, aqui eu só pontuei alguns deles. Por exemplo, pacientes que fazem uso da mildarona ou do clopidogrel ou da propafenona. Então, esses pacientes a gente não deve utilizar junto com o ritonavir, porque você acaba interferindo aqui, principalmente aqui aumentando as doses aqui de amildarona e podendo dar toxicidades, tá certo? Mexendo também com a propafenona, também pacientes que usam propafenona para arritmias cardíacas, ou clopidogrel para aqueles pacientes que têm necessidade de pacientes pós-infartados que precisam utilizar. Então, se houver a possibilidade, por exemplo, paciente que usa clopidogrel de suspender durante 5 dias e utilizar o nirmatrelvir, tudo bem. Se não for possível, é uma situação um pouco mais complicada, porque a gente vai estar mexendo com drogas que têm ação diretamente no sistema cardiovascular. Então, a recomendação é que a gente não use junto, tá certo? Então, se o paciente realmente precisa estar em uso dessas drogas, a gente faça ou a não utilização, a não utilização do nirmatrelvir, ok? Aí vem aquela situação dos agentes modificadores de lipídios, né, que são as estatinas. Então, aqui vem exatamente a própria recomendação que está lá no próprio Ministério recomenda, que é suspender temporariamente o medicamento concomitante, tá certo? Então, você que está usando atorvastatina, lovastatina, rosuvastatina, simvastatina e assim por diante, esses pacientes suspendam durante 5 dias o uso dessas medicações, para que eles utilizem o nirmatrelvir junto com o ritonavir durante 5 dias e depois voltem, a partir do 6º dia, quando eles não vão estar mais utilizando, usar os inibidores, os modificadores de lipídios, tá certo? As drogas que reduzem o colesterol. Aí vem a outra classe terapêutica, é dos anticonvulsivantes. Então, essas são medicações que efetivamente a gente tem que ter um certo cuidado, porque a ação, muitas vezes, do ritonavir é de acelerar o metabolismo dessas medicações, de algumas delas, e aí fazer com que o paciente fique com doses abaixo do normal. E esse paciente, excepcionalmente, com uma dose abaixo do normal, ele possa acabar tendo uma crise convulsiva, né, já que ele está controlando com essas medicações. Então, você tem a carbamazepina, a tendência, o ritonavir é reduzir aqui reduzir a concentração da carbamazepina, tá certo? E assim de alguns outros. Então, a recomendação é que a gente avalie esses pacientes que estão utilizando essas medicações anticonvulsivantes, eles não utilizem o nirmatrelvir com ritonavir. A outra situação é aqueles pacientes que usam medicamentos para disfunção erétil, por exemplo, o sildenafil, ou a tadalafila, ou o vardenafil.
são medicações, são utilizadas excepcionalmente para hipertensão pulmonar, mas também são utilizados e muito, de forma hoje muito intensiva para a questão da disfunção erétil. Então, qual é a recomendação aqui? Que o paciente seja instruído a não utilizar, suspender, né? Porque isso aí também não mata ninguém, o indivíduo suspender o sildenafil, ou tadalafila, ou vardenafila, durante o período de 5 dias, enquanto ele usa o nirmatrelvir com ritonavir. Então, essas são medicações que dá para a gente suspender, na verdade, tá certo? Ela está aqui muito mais para a questão de hipertensão pulmonar, mas na verdade, grande parte das vezes não é para essa utilização. Então, a gente poderia tranquilamente fazer como a gente está fazendo para os agentes modificadores de lipídio, então, suspender temporariamente, durante esse período de 5 dias, o uso dessas medicações enquanto a gente usa o nirmatrelvir com ritonavir, ok? Qual é a forma, então, de administrar? Então, a gente pula para ela. Então, a apresentação do nirmatrelvir com ritonavir é em forma de comprimidos, com cores diferentes. O nirmatrelvir vem na corzinha rosa e o ritonavir na coloração branca, embalados juntos, né? O nome comercial, como eu falei para vocês, é o Paxlovid. A dose diária qual é? 2 comprimidinhos rosa, está aqui em rosinha para vocês não esquecerem, viu? De 150 miligramas, que dá um total de 300. Então, 2 comprimidinhos rosa, junto com um comprimido branquinho do ritonavir de 100 miligramas. Então, na verdade, toma 3 comprimidinhos, 2 do rosa, 1 do branquinho, 2 vezes por dia, ou seja, administrados a cada 12 horas, tá certo? Então, o total serão 6 comprimidos por dia, sendo 4 do nirmatrelvir e 2 do ritonavir. Se o clearance de creatinina daquele paciente tem algum grau de disfunção renal, mas tem um clearance acima de 30 ml por minuto, está entre 30 e 60, a gente reduz a dose do nirmatrelvir para um comprimidinho do nirmatrelvir, tá certo? Junto com um comprimido do ritonavir. Então, na verdade, para esses pacientes que têm disfunção renal moderada, tá certo? Ele vai usar um comprimidinho rosa junto com um branquinho, 2 vezes por dia. Ou seja, na verdade, ele usa 4 comprimidos por dia e não 6 comprimidos por dia, como é o caso do paciente que tem função renal normal. O período total é de 5 dias, tá certo? Então, vamos lembrar a regra dos 5. Eu tenho que ter 5 dias de sintomas, pelo menos, né? Até 5 dias de sintomas, e eu vou tomar a medicação durante 5 dias. Então, é a regrinha dos 5, tá? O total de comprimidos, então, para o paciente com função renal acima de 60 ml por minuto, o clearance é de 30 comprimidos o período total, ou seja, o tratamento total ele vai incluir 30 comprimidos, que serão 6 por dia durante 5 dias. 6 por dia por quê? 2 comprimidinhos rosa do nirmatrelvir, junto com um branquinho do ritonavir de manhã, e à noite, 2 comprimidinhos rosa do nirmatrelvir, com um comprimidinho do ritonavir. Então, 3 de manhã, 3 de noite, tá? Ou, se o paciente tiver uma disfunção renal moderada, ele vai tomar no tempo total de tratamento, ele vai ingerir 20 comprimidos, que serão 4 por dia, 2 do ritonavir e 2 do nirmatrelvir, ok? O formulário, existe um formulário que tem que ser preenchido. Uma parte pelo médico, a outra parte pode a enfermeira ajudar e preencher, tá certo? Já, então uma parte ser preenchida pela enfermeira, uma parte pelo médico, e esse formulário ele é obrigatório para a dispensação do nirmatrelvir e ritonavir, porque ele vai ficar na unidade e é uma exigência do próprio Ministério da Saúde que se preencha esse formulário, tá? Então, esse formulário tem que ser preenchido, tem uma parte que é pelo médico, podendo contar com a colaboração da enfermeira, e tem que ter a assinatura do paciente no item chamado item 25, tá certo? Então, no item 25, o paciente, por que ele tem que assinar? Porque ele tem que consentir que consentir, não é necessariamente só a questão do uso, porque a gente não está tratando aqui de um ensaio clínico, tá? Não é a questão de consentimento informado porque é uma medicação que está em pesquisa, não. Ele tem que consentir o uso porque ele tem que consentir ser contactado, ele tem que passar os contatos dele, ele tem que consentir e tem que deixar um telefone de contato, porque o Ministério ele quer avaliar a resposta também desse tipo de intervenção populacional
para ver a questão de eficácia, efeitos colaterais e tudo. Então, a própria unidade, inclusive, ela vai ter que ser responsável para agendar um retorno desse paciente para uma avaliação depois do tratamento, tá certo? Então, é fundamental e é necessário que seja preenchido esse formulário, que tem uma parte médica, tem uma parte da enfermeira que pode colaborar, mas tem que ter assinatura e a disponibilização de uma forma de contato, seja por e-mail, seja por telefone, pelo paciente, com assinatura no item 25. Então, não esquecer de ter um telefone de contato com o paciente ou o e-mail, tá certo? Para a posterior análise dos desfechos, se realmente os desfechos foram favoráveis aí com o Nirmatrelvir. Os pacientes deverão ser contactados para a marcação de uma consulta de retorno. Então, é importante que seja, então, esse paciente seja, isso seja colocado para ele e que ele possa voltar depois para uma consulta de retorno, ok? Então, aqui está o formulário que eu acabei de falar para vocês, é o formulário para prescrição do tratamento com Nirmatrelvir com ritonavir por 5 dias. Então, aqui tem os critérios de elegibilidade e tal, aqui tem a data do preenchimento, toda essa parte inicial aqui pode ser preenchida já pela enfermeira, no momento que ela faz a triagem do paciente e já checa que o paciente tem Covid-19, fez o teste, deu positivo, ele está dentro dos 5 dias de sintomas e ele tem pelo menos 65 anos ou mais, ou tem alguma imunossupressão e tem pelo menos 18 anos ou mais. Então, ela já preenche isso aqui e já encaminha para o médico com esse preenchimento aqui. Aqui tem dados pessoais do paciente, data de início dos sintomas, data de nascimento, o teste positivo, o peso, se o paciente é imunossuprimido, sim ou não. Se ele tiver insuficiência hepática grave, ele não é recomendado a utilização. Se o paciente tiver insuficiência renal grave, aqui se for marcado sim, ele não tem indicação de uso, tá certo? E aqui vem também informações de contato do paciente, como endereço e telefone. E aqui no item 25, tá certo? Aqui no 24, tem basicamente os critérios que levaram à utilização do paciente. Então, paciente que tem 65 anos ou mais sem comorbidades, entra aqui. Paciente que tem 65 anos ou mais com uma comorbidade, entra aqui. Paciente que tem 65 anos com 2 ou mais comorbidades, é clicado aqui. Paciente que tem imunossupressão, tá certo? Ele entra aqui. E pacientes que têm imunossupressão de baixo grau, que são aquelas medicações que eu mostrei para vocês, metotrexato, corticóide numa dose que um pouquinho menor do que, o tempo um pouquinho menor do que o mostrado para a imunossupressão considerada de alto grau. E aqui o paciente, então, autoriza o compartilhamento dos dados pessoais constantes nesse formulário, tá certo? Com o Ministério da Saúde, visando participar de estudo para avaliar os efeitos. Então, na verdade, aqui o Ministério ele vai avaliar esses efeitos com outras, inclusive, instituições para convite, inclusive, posterior. Então, isso não é um ensaio clínico, mas é uma autorização que o paciente disponibiliza para que o Ministério possa compartilhar esses dados. O paciente assina aqui. Se ele não quiser, se ele colocar que não e não assinar, ele não vai receber o Nirmatrelvir com ritonavir, tá certo? Então, é bom deixar isso claro. Se o paciente não autorizar isso aqui, ele não leva o Nirmatrelvir com ritonavir, então, isso aí é colocado não. Esse formulário é guardado na unidade, somente para depois, para fins de auditoria, e esse paciente é liberado sem a medicação, tá certo? Se ele não quiser assinar e deixar os contatos. E aqui o nome do médico, etc. E o resto é tudo muito simples. Aqui são os critérios, como eu mostrei para vocês, que vão estar ali naquela página. Basicamente, inclui pacientes com 65 anos ou mais com ou sem morbidades, pacientes com imunossupressão de baixo grau, que são aquelas que eu mostrei para vocês, acima de 18 anos, ou aqueles que têm imunossupressão considerada de alto grau, que caem naqueles itens que eu já apresentei para vocês, tá certo? E aqui são as chamadas comorbidades que se o paciente tiver, marca para poder ter ideia. Então, no fluxograma de atendimento desse paciente, o paciente, então, ele dá entrada em uma unidade de pronto atendimento, ou uma unidade, ou uma UPA, ou uma unidade de emergência, né, com sintomas respiratórios sem gravidade, iniciados há no máximo 5 dias, realiza o teste de antígeno ou RT-PCR, teste positivo,
a gente vai ver se ele tem uma idade maior ou igual a 65 anos ou tem alguma imunossupressão e é maior ou igual a 18 anos. Qualquer uma das situações atendidas, então, ele tem uma triagem positiva. Então, a enfermeira já pode, então, inclusive, pegar aquele formulário que é fundamental que a unidade que receba o nirmatrelvir e ritonavir já tenha um certo quantitativo desses formulários já impressos ali. Então, a enfermeira percebeu, então ela já avisa o paciente que ele pode fazer uso, provavelmente ele vai poder fazer uso, mas ele vai ter que conversar com o médico, ela já preenche aqueles dados iniciais e entrega para que esse paciente leve para o médico, né, com o formulário de prescrição já parcialmente preenchido. O médico avalia a função renal do paciente, se esse paciente não tem nenhuma disfunção renal, ou se ele tem uma disfunção renal somente moderada, o médico checa as medicações para ver as interações, como eu mostrei para vocês, tem um rol de medicações que são geralmente aquelas mais prováveis, essas medicações cardiovasculares, né, as medicações neurológicas são aquelas mais importantes, paciente em uso de rifampicina, por exemplo, com tuberculose, então ele checa essas medicações para possíveis interações, conversa com o paciente não tem contraindicação, o médico termina de preencher o formulário, tá certo? O paciente assina o item 25 e disponibiliza o contato, então o médico prescreve o nirmatrelvir com ritonavir e encaminha o paciente para a dispensação da medicação, tá certo? A unidade de saúde, então, após o tratamento com nirmatrelvir, ela entra em contato com o paciente após o tratamento para agendar uma consulta de retorno, e nessa consulta de retorno vai basicamente ser avaliado o desfecho do caso e se registra se esse paciente acabou necessitando de internação, ou teve agravamento, ou teve algum efeito adverso, tá certo? E deixa isso registrado lá. Aqui, então, está a nota técnica do COI, da Secretaria, né, falando exatamente isso, sobre as indicações do tratamento, que a gente já falou aqui, as informações do medicamento, as indicações terapêuticas do nirmatrelvir com ritonavir, as contraindicações, tá certo? A distribuição do medicamento deverá ser solicitada pelos núcleos e bases regionais de saúde, a Diretoria de Assistência Farmacêutica, a DASF, através do CIGAF. As bases e núcleos deverão suprir suas respectivas secretarias municipais de saúde, que devem manter um estoque estratégico em funcionamento por 24 horas, basicamente nos PAs e UPAs que fazem parte da rede, que é onde esse paciente vai chegar. Tá? Esse paciente não vai chegar para, por exemplo, um agendamento numa unidade básica de saúde. Isso vai ser muito mais raro. Tá? Então, aconselha se manter em estoque na unidade de referência para que você possa, exatamente, quando o paciente chega, tem indicação, você então preenche o formulário de dispensação e esse paciente já sai com a medicação orientado a fazer uso, tá certo? Então, isso não é uma medicação para o paciente voltar na unidade 3, 4 dias depois, porque 3, 4 dias depois já acabou, ele passou o tempo, são os 5 primeiros dias, os 5 primeiros dias que ele tem que tomar a medicação, então não tem sentido nenhum esse paciente ir lá para preencher cadastro e esperar a medicação. Então, é por isso que essas medicações são colocadas nas áreas onde o paciente que está com um processo agudo, que é o caso do paciente com sintoma respiratório em atividade, ele seja identificado, seja confirmada a condição dele da COVID, e ali ele possa sair com a medicação para fazer uso, e orientado a fazer uso durante os 5 dias, tá certo? Para o município de Salvador e região metropolitana, a solicitação do nirmatrelvir com ritonavir é realizada diretamente da Secretaria Municipal de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde com a DASF, através do CIGAF, tá certo? E o fluxo de dispensação é exatamente esse, o paciente tem indicação para uso, ele passa pela avaliação, ele é preenchido a ficha de dispensação da medicação do Ministério, como eu já mostrei para vocês, que deve estar já prontinha na unidade. Quando a unidade receber isso, ela tem que estar com isso aí pronto. A enfermeira orientada para pegar esse paciente, já preencher, encaminhar para o médico, ele já vai com a fichinha parcialmente preenchida para o médico terminar a avaliação das interações de medicamento, das indicações, e aí o paciente assina, bota o telefone ou e-mail, e o médico, então, prescreve para esse paciente sair com a medicação na mão, tá certo? As reações adversas mais frequentes, com incidência um pouquinho mais de 1%,
relatadas com o uso dessa medicação foram disgeusia, provavelmente até associada à questão mesmo do próprio SARS-CoV-2, né? Se os pacientes têm SARS-CoV-2, a gente sabe que disgeusia faz muito o SARS-CoV-2, diarreia, aumento do dedímero e algum aumento de transaminases, e diminuição da depuração renal de creatinina, muito poucas pessoas, menos aqui é uma faixa de perto de 1%, dor de cabeça, hipertensão arterial, náusea e vômito, sendo todas elas consideradas não graves, tá certo? Então, são eventos adversos raros, mas, obviamente, quando esse paciente voltar de retorno, ele precisa ser avaliado, tá? Essa medicação, mais uma vez, como eu coloco para vocês, é uma medicação muito segura e o tempo de uso também é curto, né? São 5 dias. Então, não é uma medicação que você vai usar cronicamente e vai gerar grandes efeitos colaterais. Caso ocorram eventos colaterais dessa medicação, efeitos adversos, esses devem ser notificados no site da Anvisa, que é esse aqui, do Vigimed, conforme as orientações nesse endereço aqui que eu passo aqui para vocês, vocês podem copiar, tá certo? E aqui, basicamente, eu encerro a apresentação e a gente fica aberto agora para as perguntas. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos ver aqui, temos sim algumas perguntas. Deixa eu abrir aqui o chat. Se essa medicação ela é segura para gestante? Tem essa pergunta. Onde o formulário de prescrição ficará disponível? Se eu quero logo responder essas duas? E depois a gente parte para as demais? Isso. Essa pergunta da gestante foi muito importante. Na verdade, essa medicação não é indicada para gestantes, tá certo? Nem para gestantes, nem para aquela mãe que está amamentando. Se a mãe quiser utilizar, esteja amamentando, ela tem que suspender a amamentação durante o período de 5 dias. E a outra pergunta foi sobre o quê? É a dispensação, temos várias, né? Onde o formulário de prescrição ficará disponível? Certo. O formulário ele deve estar disponível na unidade. No momento em que a unidade, né, for a referência para a dispensação do Dermatrovir com Ritonavir, essa unidade tem que ter já impresso os formulários, tá? Porque quando chegar a medicação, você tem que ter o formulário já para fazer isso. Doutor Bandeira, no formulário a assinatura também poderá ser por responsável, em caso de paciente, né? De menor, de criança, adolescente, porque não há esse campo, mas seria necessário. Aqui é Marcelino que traz essa informação. Olha, essa medicação, no caso, ela não é necessário esse tipo de situação, porque essa medicação não é indicada para menores de 18 anos. Então, como eu coloquei, a indicação dela é maior ou igual a 65 anos, ou pacientes com imunossupressão maior ou igual a 18. É que vocês não estavam prestando atenção na hora que eu falei. Então, fiquem mais atentos, tá certo? Perfeito. Gostaria de saber se, outra pergunta aqui, quantos núcleos regionais de saúde irão receber essa medicação? E se estarão disponíveis tanto na rede pública quanto na rede privada? Olha, na rede pública é o que a gente está discutindo aqui agora, tá certo? Essa medicação, ela está sendo providenciada para distribuição pela rede pública através da Secretaria Estadual de Saúde, tá certo? Que vai repassar isso para os núcleos, para que eles, então, façam essa distribuição, como eu falei agora há pouco, através, as secretarias vão solicitar através do CIGAF. Agora, na área privada é outra coisa, tá certo? Essa medicação deve, provavelmente, nos próximos 15 dias, estar disponível em farmácias para prescrição privada, só que ali ela vai ser paga e provavelmente não vai ser baratinha não, tá certo? E aí a gente não, a CESAB, nesse aspecto, não tem nenhuma relação mais com essa distribuição privada. Aí é a questão do médico que vai prescrever, o paciente vai na farmácia e comprar essa medicação. Marcelino, ele diz o seguinte, seria para paciente incapaz e não menor de idade, sobre a assinatura no formulário. Isso. Para pacientes incapazes, pode ser a pessoa que é o responsável por esses pacientes assinar.
A pergunta que tem agora, o senhor acabou de responder que se a medicação é segura para a criança, a partir de que dado, caso o paciente queira comprar. Isso já foi respondido, né? Também se o medicamento será disponível para compra e se a dispensação em Salvador será apenas por meio da Secretaria de Saúde do município. Isso. Será repassado para a Secretaria Municipal de Saúde e ela deve fazer exatamente esse fluxo de distribuição. Tem uma pergunta aqui em relação à rede privada. Como funcionará? Pois é, aí é uma situação que a gente não tem como ficar discutindo aqui, porque rede privada é rede privada. Na verdade, chegou na farmácia, um médico que a pessoa vai, prescreva e leve uma prescrição, vai comprar, né? Como qualquer medicação comprada em farmácia. Em relação também ao registro, né, no SUS. Então, a diretriz fala sobre registro no SUS. E como será feito esse registro? Se o senhor tem essa informação, ou se no território eles vão trabalhar, né? As equipes vão trabalhar e ver no campo onde preencher. Isso, as equipes provavelmente vão ser orientadas, né, a preencher e também é muito importante que a gente entenda que essa medicação ela precisa do preenchimento para prescrição, o chamado formulário de prescrição. Ele tem que ser preenchido e de forma para que a gente possa depois jogar isso em sistemas informatizados, eu tenho que ter ele físico naquele primeiro momento, né, nas unidades. O paciente está chegando à UPA, ele chega às 10 horas da noite, entendeu? Você vai ter que preencher isso. Então, vai ser uma enfermeira que vai inicialmente estar atenta para aquele paciente com COVID, nos primeiros 5 dias, com teste positivo, ou um RT-PCR que esse paciente traga. Esse paciente pode trazer um RT-PCR e teste de antígeno positivo, isso vai valer, tá certo? Ele traz, isso aí então, levado adiante para o médico, já parcialmente preenchido, o médico preenche, avalia as interações, avalia as condições do doente, prescreve e esse paciente sai com a medicação para tomar, entendeu? Ele já toma naquela noite mesmo, já é orientado, ó, papai, você vai chegar em casa, já com a aguinha aqui, já toma a medicação. E depois, esse formulário é que pode ser digitado em meio eletrônico, entendeu? Então, por isso que a gente vai ter que ter um certo quantitativo desse formulário impresso, porque você vai ter fins de semana, horários não comerciais, feriados, período noturno, que você não tem funcionamento para fazer a digitação direto no sistema informatizado. Outra pergunta aqui, doutor Bandeira. A indicação é centralizar a prescrição em uma localidade ou descentralizar para todas as unidades de saúde? Olha, a gente tem que pensar no paciente. Então, cada município tem que avaliar o seguinte: onde é que esse paciente que chega com COVID, esse paciente ele não está chegando com uma doença crônica, ele está chegando com uma doença aguda, ele está chegando com COVID, tá certo? Ele chega com COVID. Ele chega com COVID, onde é que esse paciente vai? Né? Onde é que esse paciente vai nesse município? Ele é atendido na UPA? O município tem uma UPA que é atendida, então é ali que vai ter que ser. O município tem uma UPA e tem um hospital que é aberto para atendimento na sua emergência para COVID. Então, o hospital tem que também estar inserido nessa rede, tá certo? Agora, um programa de saúde da família não tem sentido, né? Você não está lidando com prevenção de doença. Essa medicação não é utilizada para prevenir COVID. E também, uma coisa importante, ela não é indicada para pacientes assintomáticos. Então, o paciente fez um teste, está positivo, ele chega na unidade e diz o seguinte: ó, eu estou com COVID, eu não estou sentindo nada, mas fiz o teste porque minha mãe teve, eu cuido dela e eu vi que eu estou positivo. Eu posso tomar essa medicação? Não. Essa medicação não é indicada para quem não tem sintomas, mesmo com teste positivo para COVID. Você tem que ter sintomas nos 5 primeiros dias. Tem que ter o teste positivo para COVID e tem que estar dentro daquela situação de público-alvo, maior ou igual a 65 anos ou maior ou igual a 18 com algum grau de imunossupressão.
É isso aí que é a indicação, tá certo? E você tem que desenhar no município aonde esse município ali atende esse paciente com Covid. Se ele tria todo mundo com Covid agudo para uma unidade específica, é lá que tem que ser. Se ele distribui isso para mais de uma unidade, você tem que ver aonde essas unidades que atendem pacientes que chegam com Covid, entendeu? Ele tem que dar conta. Certo. Outra pergunta aqui, doutor. Haverá treinamento e ou capacitação sobre o medicamento? Meu filho, ele está fazendo isso aqui agora. Você quer o que mais? Você está no treinamento e está perguntando se vai ter treinamento? Então, aqui no chat a gente não tem mais perguntas, né? A gente caminha, então, para encerrar. Mas, doutor Bandeira, em relação a essa nova variante, o senhor gostaria de trazer alguma informação para a gente, apesar de não ser dentro da temática que o senhor está abordando, que hoje é o uso, né, o treinamento e uso do medicamento? Só um instante antes da conclusão, a Abdon disse o seguinte, que em Salvador o impacto da Covid-19 entre gestantes tem sido extremamente grave. A vacinação exerceu o efeito necessário na melhora do indicador de mortalidade materna. Ok. O que é importante a gente estar atento para essa nova variante? As pessoas, nesse momento, mesmo vacinadas, elas estão podendo pegar Covid, tá certo? Por quê? Porque a subvariante que hoje está circulando, que é BQ1, BQ1.1, a XBB1, XBB2, tá certo? Elas são variantes, subvariantes, em que a vacina que a gente tem ainda hoje disponível, ela não consegue dar uma proteção para a prevenção da doença. Está sendo importante para a prevenção das formas graves da doença, tá certo? É isso que a gente, na verdade, está vendo nesse momento. Então, mesmo vacinado, o indivíduo pode ter. É por isso que a gente está usando máscara de novo, é por isso que houve o decreto do governador recentemente, por isso que está sendo, na verdade, intensificado os cuidados de prevenção. A vacina ela é fundamental para a prevenção das formas graves. Então, é isso que precisa ficar bem claro para a população e a gente estimular quem não fez terceira dose, fazer, quem não fez quarta dose, fazer, e quem precisa fazer a quinta dose, fazer logo. Porque a gente vê o seguinte, quanto mais doses você tem da Covid, maior o nível de anticorpos você acaba tendo, especialmente naquelas vacinas heterotópicas, ou seja, você tem vacina que você vacinou com a AstraZeneca, vacinou com a Pfizer, você vacinou com a Janssen, tem pessoas que foram vacinadas por 3 tipos de vacina, isso é muito bom. Você acaba fazendo anticorpos um pouco diferentes, acaba ajudando, em parte, na prevenção da doença, que é pouco, que é baixa, mas fundamentalmente na prevenção das formas graves da doença. Então é isso que as pessoas têm que fazer e as gestantes têm que fazer. Agora, essa medicação, o Paxlovid, que a gente acabou de falar agora, né, ela é indicada mesmo para aquela pessoa vacinada que está com Covid. Você viu que eu não falei nada de vacina. Eu não falei para quem tem vacina ou quem não tem vacina. É quem está com Covid, quem tem acima de 65 anos, ou maior que 18 e é imunossupresso, e tem um teste confirmado de Covid. Então, essa pessoa, ela muitas vezes vai ser pessoa vacinada que está com Covid, e tem a indicação do uso da medicação, sim, tá certo? Então, a gente está precisando estimular que o pessoal melhore, e mais ainda a questão da vacinação, mas também a gente hoje tem uma arma, que é uma arma muito importante. Por que a gente está falando isso sobre nirmatrelvir e ritonavir aqui agora? Porque a gente sabe que para essas pessoas acima de 65 anos ou imunossupressos, essas pessoas, a vacina pode acabar não sendo também tão eficaz para as formas graves. Essas pessoas, apesar de vacinadas, podem fazer formas graves. Se você pega a Covid nos primeiros 5 dias e você usa uma medicação como essa, você está reduzindo a possibilidade do cara fazer a forma grave. Então, ele tem a vacina e agora ele tem mais uma chance de não ter a forma grave, que é usar essas medicações que a gente acabou de falar agora, que é o nirmatrelvir com ritonavir, entendeu? Então, com isso, a gente tem para essa população-alvo, que são basicamente os idosos e os imunossupressos, uma adição de uma nova arma, de uma nova ferramenta, para que ele, juntamente com a vacina, ele se previna contra as formas graves. Que a gente sabe, a gente tem visto, infelizmente, mesmo pessoas vacinadas, com 4 doses, podendo estar na UTI. Eu tenho visto, eu vi
pessoas, estou vendo pessoas que podem chegar nesse ponto. É um número bem menor do que a gente viu em 2020, mas acontece. Então, o idoso, especialmente nessa faixa etária, é aquele imunossupresso, eles mesmo vacinados, eles têm a possibilidade de pegar Covid e, às vezes, de fazer a forma grave. Então, é por isso que essa medicação ela é muito importante. Ela é uma segunda chance, é uma segunda arma que eu tenho para essa população, para impedir que essas pessoas cheguem às formas graves e acabem falecendo. Perfeita a explicação. Leila pergunta o seguinte, se existe alguma perspectiva para esse público de gestantes em relação, em termos de medicação para este público? Para esse público que a gente está falando agora, é o que a gente tem agora, nesse momento, é o Paxlovid, tá certo? A gente tem outras medicações que estão disponibilizadas, mas não foram aprovadas pelo Conitec, como é o caso do Remdesivir, mas que é para uso já quando o indivíduo precisa de oxigênio, tá certo? Ele está numa forma um pouquinho mais grave. Como a gente tem tocilizumab para as formas mais graves, então a gente tem, mas pelo Conitec, liberado dentro do SUS, a gente tem essa medicação nesse momento. Já estamos quase finalizando, mas ainda temos aqui uma pergunta. Tendo em vista que o teste rápido Covid-19, a orientação vem que deve ser feito após 3 dias de sintomas, para que não revele, ou para que não seja um falso negativo. Como tratar pelos sintomas, já que o paciente esperou 3 dias? Pelo amor do Santo Padre, pelo amor de Jesus Cristo, botem esse tipo de visão na lata do lixo, de uma forma definitiva. Isso saiu no início da pandemia, no início que teve umas situações desse tipo, de que as pessoas tinham que esperar 3 dias para fazer teste de Covid, porque senão dava muito falso negativo. Todos os trabalhos publicados e bem publicados com Covid mostram que o indivíduo que tem sintomas, frequentemente ele já está expelindo, já está transmitindo, já tem alta carga viral, antes mesmo de começar o primeiro dia de sintomas. Não existe indicação de esperar 2, 3, 4, nem 5 dias. Nada. O indivíduo com sintoma, ele começa a ter sintoma, faça de imediato o RT-PCR ou o teste rápido de antígeno, tá certo? Faça de imediato. No primeiro dia, a carga viral já é suficientemente elevada para a detecção. O que acontece é erro que pode acontecer na hora que você faz a colocação lá do SUAB. Isso aí sempre existiu. Então, se a técnica que for fazer isso não fizer direitinho, vai dar negativo mesmo. Se ela fizer só uma enroscadinha no início do nariz, não vai ter teste que seja positivo, nem no quinto, nem no terceiro, nem no quarto, nem qualquer dia. Fazendo certo, já no primeiro dia, já está positivo sim, você já tem carga viral suficiente, não há nenhuma. Isso já foi agora, inclusive, motivo para discussão em congressos e tudo, porque isso virou uma espécie assim de erro mundial. Isso acabou, esse tipo de informação de que tinha que esperar 2, 3 dias, não tem que esperar nada. O indivíduo tem Covid, faça o teste, tá certo? Faça o teste no primeiro dia. E agora, mais do que nunca, eu reforço essa visão, tá certo? Porque se isso fosse verdade, o próprio Ministério ia ter que esperar e dizer o seguinte: olha, meu filho, vai esperar até o terceiro dia, a medicação você vai esperar, então, depois do terceiro dia, vai esperar 3, 4, 5 dias. Não tem nada disso. Pelo contrário, o que já aponta na nota técnica do Ministério é nos primeiros 5 dias. E você tem que estar com teste positivo, ou seja, no primeiro dia você já tem que estar com teste positivo para poder receber a medicação. Ou seja, não existe isso. Não existe isso. Covid, primeiro dia de sintomas, você já faz o teste. 40% das pessoas que têm Covid, 40% já estão expelindo o vírus e já estão contaminando 2 dias antes de terem os sintomas. 2 dias antes. Então, se o cara pudesse adivinhar que ele vai ter Covid, começar a ter sintoma na sexta-feira, no dia do Jogo do Brasil, ele já estava hoje fazendo o teste e não esperando para chegar na sexta-feira para fazer. Então, não existe isso, faça o teste no primeiro dia de sintomas, pelo amor de Deus. É perfeita a colocação que trazem aqui no chat, no bate-papo, e a gente não pode esquecer, né, doutor, que é uma doença coletiva. Não tem para onde fugir, né? Temos que ter todos os cuidados.
tanto com a família, em casa, enfim, no trabalho, onde a gente estiver. Mais perguntas, pessoal? Um minutinho aqui. Aqui estão parabenizando, doutor, pela sua excelente colocação, excelente explicação. E o senhor quer trazer, da sua fala final, mais alguma orientação para as pessoas que estão aqui na sala? Temos 131 pontos, não quer dizer que são 131 pessoas, né? Porque às vezes tem as equipes aí. Então, dentro dessa população, o que é que o senhor traz de informação para essas pessoas, para esses profissionais? Bom, É o seguinte, hoje a CESAB já tem essas medicações na assistência farmacêutica, é fundamental que os municípios agilizem isso, tá certo? Então, é fundamental que os gestores municipais corram atrás, tá certo? Não vai cair do céu, não. Vocês têm que correr atrás. Corram atrás para poder se organizarem, ver as unidades que estão atendendo o Covid, deixar os formulários prontos, treinar a enfermeira, o médico, falar sobre exatamente o que a gente acabou de falar hoje, tá certo? Vocês são os multiplicadores disso, para começar a rodar essa medicação. Lembrando, mais uma vez, que no último dia de fevereiro é o último dia que essa medicação tem validade. Então, a gente tem que correr. Fevereiro está chegando aí, tá bom, gente? E um grande abraço para todo mundo, um ótimo dia. Nós que agradecemos, doutor Bandeira, a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, agradecemos ao pessoal que está na sala, pedimos desculpas pela inconsistência da plataforma, mas graças a Deus conseguimos concluir. E à tarde, lembrando que também teremos uma web palestra, pessoal, hoje às 15 horas. A declaração de participação vocês receberão pelo e-mail que vocês informaram no ato da inscrição, e também essa apresentação do doutor Bandeira ficará disponibilizada no site do Telesaúde Bahia. Então, eu coloquei aí, algumas pessoas estão perguntando, mas já está tudo explicadinho aí no site, ficará gravado assim. Então, que tenhamos um ótimo dia e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigada, doutor. Valeu.